7 de setembro é uma data muito importante porque tem a possibilidade da pessoa refletir. E essa reflexão está relacionada com como a pessoa comporta todos os instantes. Todo instante ela está ligada com o seu pensamento, com suas palavras e com os atos. E as pessoas acham assim que nós estamos ligados com as pessoas. Cada ato, cada pensamento, cada palavra que um espírito humano usa, faz, profere, ele está fazendo um destino, ele está marcando o seu destino. E esse destino a gente sabe que ele bate na porta da pessoa no retorno daquilo que cada um semeou. Cada um tem que fazer agora a colheita daquilo que ele plantou num período recente e num período anterior. E o destino da pessoa está como ela vem comportando de acordo com a lei. Toda época recebemos os auxílios, as orientações, as informações. Hoje, se uma pessoa está achando assim que está havendo um excesso de justiça sobre a vida dela, essa pessoa se encontra descuidada. Uma pessoa que se encontra sempre atenta no seu trabalho, ela mantém-se no seu trabalho. Aquela empresa com tantos e tantos funcionários, aquele que vai mantendo-se com mais atenção, com mais dedicação, a empresa vai passando por situações e aquela pessoa vai continuando naquela empresa. A vida daquela pessoa, para o seu sustento, no seu relacionamento familiar, ela consegue ir mantendo com o esforço dela, da dedicação, com o nosso descuido sobre os conhecimentos do Criador, não temos feito uma observação de como podemos compreender melhor os ensinos que nos trouxeram. E os ensinos têm esta importância. Toda época na vida de uma pessoa, a vida dela é espiritual. Ela tem muita importância para ela mesma. Cada pessoa tem que ter esta ligação com os ensinos. Os ensinos são como auxílios, assemelha-se a uma escada com um corrimão. Se a pessoa faz o esforço em assimilar esses ensinos diariamente, ela vai mantendo-se segura com ela mesma. Manter-se seguro com a própria pessoa é o que tem importância na vida dela. Isso ela tem necessidade todo instante. Todo instante as coisas exteriores movimentam de uma maneira que a pessoa mantém-se acordada. Se ela mantém-se acordada, ela vai fazendo aquele movimento que vai possibilitando a ela sair do meio das situações e ela indo pela lateral e conseguindo alcançar aquele propósito. A vida de uma pessoa só tem importância para ela mesma. Para as outras pessoas, é a própria que acha que ela tem importância. Mas se observa a vida dos irmãos de sangue, a vida dos colegas de trabalho, todos eles passaram pela nossa vida e foram embora. A própria pessoa continua com ela mesma. E o destino da pessoa, ela vai colher. E a maneira que existe de ter uma colheita é na alegria, com a compreensão, esforçando-se em ter o movimento, ou tendo a saúde, tendo a tristeza, tendo o empobrecimento. E um empobrecimento tanto faz a pessoa ter muitas posses materiais, como não ter posses materiais. O empobrecer-se é de uma condição interna da pessoa. Independente da pessoa, as leis da criação faz com que ela colhe aquilo que ela plantou.
E ela precisa de fazer esse esforço de observar as suas palavras, especialmente em relação aos ensinos. Ela é que tem que ter esta vivência interna. Se uma pessoa descuida porque ela caminhou nas orientações que outra pessoa deu a ela, ela caminhou naquele caminho que os seus ascendentes caminharam, ela tem a responsabilidade dela. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem que manter-se lúcida, ela tem que manter-se em uma condição de acordada. Ela é que vai fazer esse trabalho para ela mesma, de ir melhorando a maneira que ela vive. E a gente sabe assim que num relacionamento de irmãos, de marido, de mulher, com os filhos, sempre tem uma dominância. E a gente sabe que tem mesmo porque entre os animais também tem esta condição de ter uma dominância. Cada um tem que ter o respeito por ele mesmo. Se a outra pessoa atua num procedimento de dominar, outra pessoa atua num procedimento de ser dominada, é da responsabilidade de um e do outro também, porque a nossa vida é individual e a gente observando assim as pessoas que lidam com animais, sempre coloca os animais do mesmo porte para fazer aquela função. Tem a proporção de cada um e ele procura possibilitar uma harmonia naquela função. O espírito humano, ele é mais desenvolvido e ele conta com uma coisa bem importante, que é a sensibilidade interna para diferenciar as coisas, para ter o uso do seu discernimento. E se ele está alheio ou omisso, achando assim que ele pode caminhar no caminho de outra pessoa, seguir a orientação de outra pessoa, ele é que é responsabilizado. E a vida dele, ele é que tem que ter este cuidado. Essa época é uma época bem importante assim, que está processando a separação do joio e do trigo. Está separando a condição das pessoas que aparentam ser e que não são, das pessoas que julgam que podem conviver com qualquer outra pessoa, que ela não vai ficar prejudicada, que ela ainda pode colaborar com as outras pessoas, que ela não recebe a influência das outras pessoas. Isso é um processo de entorpecimento. Porque do jeito que a gente sabe assim que uma vibração de uma roupa, de uma condição interna de uma pessoa irradia, passa para fora, e do jeito que a pessoa tem a conduta dela, também tem a mesma condição. E uma conduta tem muita importância porque a pessoa fica impregnada com aquilo. E essa impregnação, ela vira um limo. Se a conduta é conveniente, uma conduta maldosa, uma conduta que não traz um benefício para a própria pessoa e para aqueles com quem ela convive. E se uma outra pessoa acha assim que isso ela não vai ficar prejudicada, a gente sabe que fica, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que fala assim que sentiu o que uma outra pessoa sentia, só que a outra pessoa não ficou melhor e essa que passou a sentir a disfunção que a outra apresentava também não trouxe para ela nenhum benefício. A influência tem muita importância. E se a pessoa quer caminhar agora numa condição interna de resgatar a sua vida interior, os milênios de descuido que as pessoas vêm tendo, ela tem que trabalhar num sistema assim de muito interesse nela mesma. Esse interesse assemelha-se àquela condição daquele jovem que está com vontade de ter um trabalho, ele não fala para os colegas onde está apresentando a oportunidade, ele fica em silêncio e vai em direção àquela empresa. Depois que ele consegue o emprego, ele ainda tem que fazer um outro esforço, desligar daqueles colegas que não conseguiram o trabalho. Se ele fica mantendo o mesmo contato com aqueles colegas, ele perde o trabalho, ele perde o emprego.
Assim como a gente sabe que existe um cheiro bom, um cheiro agradável, que existe um lugar bom e que também existe um cheiro que não é bom e que existe também um lugar que não é bom. Isso é bem interessante porque quem tem animais sabe assim que o animal chega e ele quer descansar, ele não deita em qualquer lugar, ele procura naquele espaço que ele tem, um lugar que ele possa deitar. Ele faz esse trabalho, aquele lugar é bom. O espírito humano tem mais qualidade e ele não faz uma seleção do ambiente em que ele frequenta, do lugar em que ele vai acomodar-se. Ele agora, na sua vida interior, na sua vida de relacionamento, ele tem que fazer uma seleção das pessoas com quem ele relaciona. Ele tem que procurar purificar-se, elevar-se. Se um mestre quer ajudar um principiante, ele vai ajudando na proporção. Um colega de trabalho não tem como ajudar um principiante que está chegando. Ele tem a responsabilidade dele e a autoridade dele é uma autoridade relativa naquele ambiente. O mestre tem um conhecimento diferente. Ele espera aquele principiante adaptar-se e ele vai vendo se tem possibilidade de colaborar com aquele que está chegando. E se aquele que está chegando apresenta a boa vontade, ele vai recebendo a orientação. Se não apresenta, ele faz a seleção. Não existe uma maneira de deixar um principiante permanecer um tempo demasiado junto àquele mestre. Ele começa a atrapalhar. E o mestre sabe assim que quando uma pessoa atrapalha a harmonia daquilo que está sendo feito. Todo um trabalho, toda uma organização tem que ter a harmonia. E a pessoa precisa de fazer esta observação com ela mesma, de ir observando a possibilidade que ele tem para todas as coisas serem organizadas na sua vida. E nós sabemos assim que em uma empresa, quando uma determinada pessoa começa a tomar partido dos colegas de trabalho, colocando-se como defensora dos seus colegas, em pouco tempo ela perde o trabalho que ela tem naquela empresa e aqueles que ela tomou o partido, um posicionamento, achando assim que os colegas se encontravam injustiçados, nenhum colega posteriormente foi procurá-la, independente da condição em que ela passou a ter para a sua sobrevivência. Isso é uma coisa simples das pessoas perceberem. Na vida interior, na vida espiritual, é da mesma maneira. A pessoa tem que procurar com todo o vigor, com todo o interesse em ter os conhecimentos dos ensinos e procurar irradiar aquilo que ela está assimilando. Isso não quer dizer que ela agora vai ter que falar para as outras pessoas da nova maneira que ela está desenvolvendo, qual é o procedimento que ela está utilizando, porque ela quer tornar-se melhor. Nos ensinos a gente sabe assim que quando uma pessoa tem vontade de ter uma realização, ela tem que fechar a porta do seu quarto e ela tem que mudar a sua frequência. E uma frequência a pessoa não muda assim de uma hora para outra. A gente sabe que aquele aprendiz vai gastar muitos anos para se qualificar como um mestre. E numa empresa é da mesma maneira. Aquele principiante vai gastar muitos anos para ter aquela condição de responsável daquele setor. Ele terá que ter uma transformação interior. E a transformação a gente sabe que é verdadeira.
E observando assim uma mãe, ela tem a transformação da fase adulta que ela se encontra, mas se acontece dela vir a ter um filho, ela entra na vibração daquele filho. O jeito dela passa a ser uma maneira que aquele filho passa a entendê-la. Ela muda o tom da sua voz, ela muda o seu jeito. Isso é a condição para aquele filho ter o seu amadurecimento. Ela faz esse trabalho e a gente sabe assim que as mulheres apresentam esta condição de ter a possibilidade de auxiliar no desenvolvimento. E elas apresentam uma outra coisa muito boa também. Em um trabalho que elas apresentam, um trabalho que os homens apresentam, o trabalho das mulheres apresentam mais qualificado, apresentam mais organizados, com um melhor acabamento. Isso quer dizer que ela tem uma condição interna superior, porque somente uma pessoa que tem esta condição de superioridade é que pode apresentar um trabalho melhor, uma responsabilidade ser cumprida melhor. E hoje essas mulheres também têm uma outra responsabilidade. Elas foram aceitando tudo que apresentaram para elas no alimento, na moda, na maneira de ser. E elas foram aceitando também os ensinos de uma forma degradada, fazendo com que esses ensinos ficassem de acordo com a sua degradação. Hoje elas terão que fazer um esforço maior, porque se elas se encontram nesta condição interna, apresentando um meio grau acima do seu companheiro, dos seus filhos, do ambiente de trabalho, isso é uma condição verdadeira. Elas têm agora que assimilar os ensinos de uma forma mais firme e dentro delas elas têm que fazer a seleção daquilo que ela está querendo para a sua vida interior. E essa seleção também tem que ser na condição externa, da maneira em que elas vivem. A seleção tem que ser verdadeira. E esta condição é uma condição individual. Cada um é que tem que fazer o esforço. Toda época foi transmitido para todos os espíritos humanos que tudo na criação tem um tempo. E esse tempo está chegando. Nós nos encontramos nesse tempo de definição, da separação. É a própria pessoa que tem que agora definir. E às vezes uma pessoa pensa assim que ela tem muito tempo, porque ela se encontra numa fase nova da sua existência terrena, ou ela se encontra numa fase já de madura, com muitas idades, mas dentro dela ela ainda julga que tem muito tempo pela frente. E o tempo é uma coisa relativa. Nós, na face da Terra, não somos novos. Por estarmos com um corpo físico num período de desenvolvimento ou numa fase madura, não quer dizer que esse corpo vai ficar envelhecido. Cada um tem que observar assim, que as coisas acontecem para todos e para aquele que está achando que ele terá muito tempo, esse achar é uma protelação. Toda época o espírito humano vem protelando os ensinos, não vem definindo. Tem um ditado popular que a pessoa fala assim que ela precisa de descer do muro, ela precisa de ter um posicionamento. Toda época uma criança brincando com outra e algumas crianças brincando, quando um apresenta nesta condição de não tomar partido, de não ter um posicionamento, eles brincam assim, eles repetem, ou eles de dentro já trazem esta condição, que aquela pessoa não apresenta uma segurança, porque do lado mais forte, do lado que apresenta mais conveniente, daquele lado é que a pessoa desce do muro, é daquele lado que a pessoa toma partido. Mas na vida interior de cada um sabe assim que quando uma pessoa não toma partido, também ela não apresenta
confiabilidade. A nossa vida tem essa importância, é da responsabilidade de cada um. Nesse dia, cada um tem que procurar, assim, com toda a sua força interior, de modificar-se e de ter dentro dele a condição de ter o conhecimento dos ensinos e ficar uma coisa segura dentro de cada um, para a vida daquela pessoa ter uma importância. Tem importância para a própria pessoa. Faz muito bem para uma pessoa, todos os dias ela tem importância. E a importância não está relacionada às condições externas que a pessoa vive. Cada pessoa tem aquilo que ela precisa. E se ela tem vontade de ter um pouco a mais, a gente sabe que ela tem que movimentar. Quando uma pessoa movimenta, no sentido certo da vida, ela passa a ter aquilo que ela julga que aquilo vai ser bom para a sua vida. Mas cada um tem que fazer o esforço de ter dentro da própria pessoa os ensinos, fazendo esse propósito de modificar-se. E uma modificação é verdadeira. Aquele jovem que conseguiu o trabalho, ele tem que ter a mudança dentro dele. Se ele fica naquela condição anterior com os seus colegas que se encontram sem o trabalho, está sujeito a ele perder o trabalho que ele conseguiu. Os colegas se encontram desimpedidos, livres, sem um propósito. E ele agora vai caminhar com esses colegas no seu dia de folga, no seu dia de descanso. Ele vai ficar exaurido e no dia do trabalho ele não tem a lucidez e o ânimo para as funções que aquela empresa necessita. Com os ensinos é da mesma maneira. A pessoa tem que ficar impregnada com os ensinos e fazendo um esforço de viver de acordo. A vida de uma pessoa tem muita importância e se ela descuida um pouco, é ela que fica prejudicada, porque dentro de cada um só tem paz quando a pessoa movimenta. O movimento não é que vai trazer o paraíso para a pessoa. O trabalho é que vai levar a pessoa para o paraíso. Esta é uma condição bem simples assim que a pessoa precisa de ir observando. Quando a pessoa tem uma ocupação, dentro dela não tem a preocupação, não tem a nostalgia, só tem preocupação, só tem nostalgia quando não tem a ocupação. Isso possibilita a pessoa ter o movimento. Esta condição é uma condição bem simples e cada pessoa pode observar que num período anterior, quando os pais, os avós tinham que fazer mais movimento para sobreviver, a saúde daquelas pessoas apresentavam-se melhores e eram pessoas que não ficavam pensando. O trabalho era físico e necessitava da ação e necessitava do movimento para ir até aquele trabalho. Aquelas pessoas viviam mais anos e apresentavam esta condição de uma confiança no Criador. Hoje, a pessoa precisa de voltar a ter esta confiança junto com os conhecimentos. É da responsabilidade de cada um ter o conhecimento e fazer esforço para voltar para a pátria espiritual. O voltar está relacionado à atividade. E a gente sabe assim que o trabalho tem essa importância, mas tem que ser sempre trabalhos que constrói. Quando a pessoa tem um trabalho que prejudica outros espíritos humanos, aquele que faz essa condição de prejudicar os outros, ele só vai para o paraíso quando todos aqueles que ficaram prejudicados forem na sua frente. A vida é uma clareza, é bem simples. Cada pessoa tem que fazer o esforço de ter dentro dele esta clareza, esta simplicidade, esta convicção do que ele precisa para o seu dia a dia.
Hoje, cada pessoa tem que fazer muito esforço para entender os ensinos, e à medida que esse esforço vai sendo ampliado, a pessoa vai percebendo assim que existe uma pureza, uma clareza nos ensinos, que todas as coisas são simples, claras, e a pessoa tem que melhorar esta condição de achar assim que as coisas são difíceis. Todas as coisas apresentam uma limitação no começo, pelo conceito que a pessoa teve anteriormente, do jeito que ela recebeu as orientações no seu período de formação e do jeito que ela foi fazendo para o seu dia a dia. Isso foi tornando dificultoso para a pessoa tornar-se simples. E hoje a pessoa tem que fazer esse esforço de ter esta condição, de ter a clareza, de ter a pureza, e observando assim que os ensinos não se encontram junto com as outras pessoas ou em outros lugares. Os ensinos se encontram dentro da própria pessoa, e ela precisa de ter esta condição interior de tirar de dentro os conceitos anteriores que ela recebeu, procurar viver de acordo com aquilo que ela se encontra assimilando, pois se tem a condição interna de observar uma criança, vendo o caminho que aquela criança está querendo caminhar, o benefício que ela vai receber. Para uma criança em formação, a gente tem esta condição. Quando a pessoa está querendo um trabalho, ela vai até aquele local que apresenta o trabalho. Quando a pessoa está querendo fazer um trabalho manual para desenvolver suas habilidades, procura os instrumentos adequados que possibilita esta condição. Na vida interior de uma pessoa é a mesma coisa. A pessoa tem que movimentar em direção àquilo que ela está querendo, e ela tem que ir observando assim que todas as vezes que ela faz um movimento que traz para ela uma paz interna, ela vai diferenciando assim que os ensinos foram degradados, que os ensinos para qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode ser auxiliada. Esta separação a pessoa precisa de fazer. Os ensinos não são para qualquer pessoa, e qualquer pessoa não pode ser auxiliada. Os ensinos são para aquelas pessoas que fazem esforço em viverem de acordo com as leis da criação, com os 10 mandamentos, e qualquer pessoa não pode ser auxiliada. A pessoa que pode ser auxiliada é aquela que se encontra fazendo o mesmo esforço em viver de acordo com os ensinos, em procurar ter dentro dela o conhecimento dos 10 mandamentos. Tudo tem que ser bem claro, e a pessoa tem que ir observando assim que só ela pode fazer o esforço para ela mesma. Para um filho, um pai pode fazer um esforço um tempo depois aquele filho terá que fazer o seu próprio esforço para ajudar outra pessoa. A própria pessoa que está querendo receber os auxílios tem que fazer por merecer. Cada pessoa tem que estar dentro dele assim um propósito de ir fazendo a separação daquilo que serve para a sua vida interior e aquilo que não serve. Um tempo a pessoa julga que tem, mas cada um pode observar que os acontecimentos que vem apresentando vem acentuando, e um tempo é um tempo que já teria que termos esta condição de clareza com os ensinos, de ir observando assim que a justiça ela é justa, e aquilo que a pessoa falou, pensou, é aquilo que ela vai colher. Para ela colher coisa boa, ela tem que plantar coisa boa.